para a leitura da palavra do Senhor, que se encontra no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículos de 16 a 19. A palavra do Senhor diz assim: ouviu, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. A palavra do Senhor, damos graças a Deus. Vamos ainda em pé cantar o nosso hino dominical. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no viver sempre em comunhão, e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Podeis assentar, irmãos. A maior parte das tragédias humanas estão contidas entre o ontem e o amanhã. Sofre-se por aquilo que já se foi e anseia-se por aquilo que ainda virá. E eu descobri isso na minha experiência pessoal. E também ouvindo as pessoas no gabinete pastoral. Percebi que uma das maiores dificuldades para nós, seres humanos, é aprender a esperar. Nós não conseguimos esperar absolutamente nada. Não conseguimos nos conter no trânsito. O sinal abre, a gente já está buzinando para o carro da frente ir. O computador é sempre muito lento em relação à nossa velocidade. A gente clica lá naquele ícone e aquilo não funciona com a destreza que a gente precisa.
O telefone às vezes não dá sinal. É um sofrimento. Eu sofri muito, inclusive nos últimos dias. Passei 5 dias sem telefone por causa da operadora. O caixa eletrônico, você vai tirar dinheiro e ele não sai na velocidade que você precisa. E é sempre no momento que você vai entrar no teatro, você vai para o cinema e a coisa vai começar e o negócio não funciona. E aí eu achei um texto de Giovanni Papani, muito bonito, falando sobre essa questão de esperarmos. E ele diz assim: esperamos sempre alguma coisa ou alguém que vem ou não, que passa ou desilude, que satisfaz ou mata. Ainda criança, espera-se a juventude com impaciência quase alucinada. Depois, quando adolescentes, espera-se a independência, a fortuna ou apenas o emprego e uma esposa. Os filhos esperam a morte dos pais, os enfermos a cura, os soldados a dispensa, os professores as férias, os universitários a formatura e os velhos o fim. Em toda parte, nos parques públicos, nos cafés, nas salas, há o homem que espera uma mulher, ou a mulher que espera um homem. Exames, concursos, noivados, loterias, operações da bolsa, o ônibus, a fila do cinema, do banco, do restaurante. Estamos sempre esperando. E é justamente nessa experiência única que nós, pastores, temos de ouvir pessoas que a gente vê como é difícil mesmo aprender a esperar. Não esperamos às vezes que a nossa carreira profissional siga o seu curso natural. Saímos mudando de empresa e às vezes perdemos oportunidades. Não conseguimos esperar para fazer uma compra, compramos compulsivamente. Aliás, o Cazuza já dizia que o nosso cartão de crédito é uma navalha. Somos movidos pela concupiscência dos olhos. Entramos no shopping center para comprar um caderno e saímos com um computador, uma televisão de 46 polegadas, uma calça nova, um arranjo para a sala e por aí vai. Nós também não conseguimos esperar quando a questão é relacionamento. Não dá certo com um, já começa com o outro. Não deu certo com uma, já vai com a outra. E aí vamos de relacionamento em relacionamento, numa luta para achar o príncipe ou a princesa encantados. E no fim a gente só vê que isso acumula mais sofrimento. Eu tenho falado sobre a reverência de estar sozinho, que às vezes isso faz bem à alma e nos ensina a esperar o momento e a pessoa que melhor se ajuste a nós mesmos. Gosto da frase de Fernando Pessoa quando ele diz: a liberdade é a possibilidade do isolamento. Se te é impossível ficar só, nasceste escravo. Nós não esperamos para tomar decisões, tomamos decisões precipitadas. Somos assodados, fazemos as coisas às vezes de forma irrefletida, tempestuosa, e isso sempre desemboca em muito sofrimento. A gente ouve as dores das pessoas por causa das escolhas que fizeram, e às vezes não tem a consciência de que foram as suas próprias decisões. Culpam a Deus, culpam ao outro, culpam a mulher, culpam ao patrão, culpam ao governo. Sempre alguém tem culpa, nunca a culpa é nossa. A verdade é que nós vivemos na sociedade dos campeões, precisamos sempre estar no topo.
Você precisa ser o mais ágil, o mais eficiente, o mais pragmático, o que toma as decisões mais depressa, o que bate as metas, o que traça melhores estratégias, o que ocupa os espaços deixados pelos outros. E todas essas coisas vão gerando em nós uma carga muito grande, porque nós não podemos esperar. E os outros também não podem esperar por nós. Não podemos perder tempo. Vivemos a sociedade da impermanência. Tudo passa muito rápido. Tudo é feito para ser descartado. Tudo é feito para ser trocado. A duração das coisas é mínima. E dentro desse contexto, surge um mal que aflige a humanidade desde sempre. Esse mal é a ansiedade. E olha que até agora eu só tratei de questões existenciais, cotidianas e corriqueiras. Quando a temática se desloca para as dinâmicas da vida espiritual, aí a realidade se apresenta ainda muito mais dramática. Eu não sei você, mas para mim não existe coisa pior do que você esperar por Deus. Deus parece estar sempre indisponível quando a gente mais precisa dele. O telefone de Deus sempre está fora do gancho quando a gente quer falar com ele. O céu parece que fica assim blindado. Você pergunta e ele não diz nada. Porque o dia da angústia é sempre um dia solitário. É o dia da indisponibilidade de Deus. Nós sentimos assim. E haja ansiedade no nosso coração. Guimarães Rosa escreveu: esperar é reconhecer-se incompleto. Eu queria lhe fazer uma pergunta essa noite. Você é ansioso? Você é ansiosa? Sofre desse mal, assim como eu? Enfrenta essas questões, essas lutas? Pois bem, essa noite eu quero lhe provar que a ansiedade, diferentemente do que talvez até pensemos, não é um mal da sociedade contemporânea, do cientificismo, do humanismo, do positivismo, do ceticismo, ou de nossa herança cartesiana. E para fazer isso eu vou lhe apresentar de forma mais íntima um homem notável, profeta de Israel, autor de um pequeno livro de apenas 3 capítulos, mas extraordinário, profundo. Eu quero lhe expor a vida e a história de Abacuque, nessa mensagem que eu intitulei Aprendendo a Lidar com a Ansiedade. Mas não queria avançar sem convidá-lo a um momento de oração. Portanto, baixe a sua cabeça e feche os seus olhos. Entramos nesse santuário essa noite, Senhor. Muitos de nós com o coração cheio de ansiedade, inquietos pelo amanhã, preocupados com decisões que temos que tomar, com contas que temos que pagar, com compromissos que temos que honrar. E esses pesos vão se acumulando, e essas dores vão se infiltrando na nossa alma, e vão nos desconfigurando a consciência, vão nos roubando a paz, vão nos tirando o sono. E portanto, essa noite, expostos à Tua Palavra, nós queremos que o Teu Espírito nos revele um caminho para nós lidarmos com isso, de tal forma podermos vencer esse gigante e caminhar, como diz o profeta Abacuque, pelos lugares altos, caminhar de forma altaneira. E assim, com o perdão dos nossos pecados, dá-nos a Tua bênção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, Abacuque é um profeta que vive cerca de 700 anos antes de Cristo. Ele é contemporâneo do profeta Jeremias. E portanto isso significa que ele profetizou no período que nós chamamos de pré-exílico, ou seja, antes
da cidade de Jerusalém ser invadida pelos babilônicos e destruída, e o povo hebreu ser desterrado naquele cativeiro de 70 anos. O seu ministério se desenvolveu durante o reinado do rei Joaquim. E a profecia de Abacuque, para mim, é uma profecia sui generis. Porque, diferente de outros profetas, ela nasce da inquietação desse homem. Ela nasce do inconformismo, da sua ansiedade, de um sentimento de revolta, de uma indignação, de um sentimento de abandono desse homem portador do sagrado. A profecia de Abacuque parece ser de baixo para cima e não de cima para baixo. Diferente de praticamente todos os profetas, que tinham uma mensagem, que era um portador de um confronto, de uma profecia, de uma exortação. Com Abacuque não. Ele, em vez de confrontar o povo, ele confronta a Deus. Ele inverte a ordem das coisas. E ele já no capítulo 1 começa a questionar o fato de Deus ser indiferente ao que está acontecendo à sua volta. Abacuque, assim como eu e você, está diante de uma sociedade corrompida, dessignificada, moral, social, política e espiritualmente. Aliás, quando eu leio os profetas, eu acho tudo muito moderno, muito atual. Outro dia estava lendo Miqueias e parecia que estava lendo a página do estado de São Paulo. E é nesse contexto desse homem que está ansioso, que está inquieto, que está com sua alma sendo revirada, as suas entranhas estão em ebulição. E aí Deus decide falar com ele. E a partir do momento que ele se encontra com Deus, ele começa a escrever uma história nova em um caminho diferente, uma matriz das dinâmicas existenciais que são necessárias para eu e você vencermos a ansiedade. Abacuque decide orar. Num livro de apenas 3 capítulos, ele se dedica praticamente e quase que exclusivamente a registrar a sua oração. E aí eu me lembrei da frase de Albert Schweitzer que diz: Deus está nos céus, nós estamos na terra, e a distância que nos separa é apenas a distância de um joelho. A primeira oração de Abacuque no capítulo 1 é um desabafo. É o homem que rasga o coração, ele faz uma drenagem das dores que estão alojadas na sua alma. É uma limpeza do seu interior. O profeta não compreende por que Deus assiste aquela calamidade e não faz absolutamente nada. Depois disso, no capítulo 2, vem a segunda oração. E aí surge um Abacuque que não só fala, mas aí que ouve a Deus. E ele reflete a partir da sua percepção, depois de usar a metáfora de subir numa torre e observar os fatos, analisar a situação por outro ângulo, ver por outro prisma. E só a partir do momento em que ele ouve a Deus é que ele começa a profetizar. E quando esse homem abre a sua boca para profetizar, ele desfere 5 golpes fatais, mortais no povo de Israel. Ele profere 5 ais, 5 advertências muito duras, contundentes, verdadeiras, chocantes. E a terceira oração de Abacuque é a fala de alguém que reconhece a sua pequenez. Aqui se encontra um homem fragilizado. Aqui se vê um homem alquebrado, que confessa não só o seu pecado, mas o pecado do seu povo. É o desvelar de um coração que está necessitado de misericórdia, de alguém que vê que precisa de livramento,
de alguém que sente-se inquieto porque necessita de salvação, sente-se dentro de um poço, asfixiado, comprimido, achatado, esmagado. E é a partir desse cenário, o cenário da existência, desse pano de fundo do profeta Abacuque e dessas orações que ele faz, que eu gostaria de pensar alguns princípios que podem nos ajudar a combater e a vencer a ansiedade. A primeira coisa que Abacuque nos ensina quando nós lutamos com esse mal é que nós precisamos nos concentrar em discernir os fatos, mas não sucumbir ao desespero. Veja o que ele diz no capítulo 1, verso 3. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Abacuque chega diante de Deus e diz: olha, para que você está me mostrando isso? Por que eu estou discernindo isso? Qual o significado e o propósito do meu coração e da minha alma se afligir frente a isso, já que você não faz absolutamente nada? Esse é o sentimento de Abacuque. Ele está diante dessa situação. E aí eu quero lhe dizer uma coisa: nós precisamos aprender a discernir os fatos, sim. Termo alemão Zeitgeist, o espírito do tempo, a produção cultural, social, filosófica, espiritual de uma sociedade num determinado tempo. Precisamos discernir os fatos. Já dizia um professor meu, porque a vida é bela, mas o mundo é mau. Nós não podemos viver alienados, desconectados da realidade. Não podemos viver como fanáticos, achando que toda solução vem do céu. Não podemos viver fugindo das dinâmicas próprias da vida, porque a vida é feita de estações outonais, de dramas, de dores, de perdas. E não tem como você escapar disso. Fugir disso não resolve o problema da ansiedade, pelo contrário, gera em nós um ser fragilizado, emocionalmente infantilizado, espiritualmente adormecido, despreparado. Nós não podemos ser gente que não percebe o que está acontecendo, mas também nós não podemos nos desesperar com aquilo que vemos, porque o desespero não resolve, porque a inquietação não põe fim aos conflitos, porque nem toda angústia do mundo é capaz de mover absolutamente nada. Fosse assim, eu era o primeiro a ir para o meio da rua e ficar chorando descabelado. E aí Jesus nos adverte e diz: quem pode mover um côvado que seja, acrescentá-lo à sua vida? Nós não sabemos o dia de amanhã. Nenhum de nós pode garantir que se levantará amanhã. E aí Abacuque questiona a Deus e diz: por que você me mostra isso? E é verdade. É bom que Deus nos mostre. É bom discernir o que se passa ao nosso redor. É bom perceber as coisas como elas são. É bom enxergar a realidade como ela se nos apresenta, para que nós possamos tratar da situação com os fatos na mesa, para que as decisões reflitam aquilo que a realidade se nos depara. Por isso eu digo: aprenda a discernir os fatos, mas não sucumba diante do desespero. Não se torne um refém da agonia, não se torne um passageiro da calamidade. O apóstolo Paulo nos ensina sobre nós desenvolvermos duas dimensões da nossa vida, e ele diz assim: olha, guarda a tua fé e anda com bom senso, porque alguns que negligenciaram o bom senso naufragaram na fé. Que Paulo está querendo nos dizer é que nem tudo é espiritual e nem tudo é material.
Nem tudo se resolve a partir da ação do céu, e nem tudo se resolve somente na terra. Nem tudo é transcendente, e nem tudo é imanente. Está nos levando a viver uma vida de equilíbrio. Faz aquilo que tu podes fazer. Rende-te diante de Deus quando não puderes mais agir. Guarda a tua fé, mas guarda também o bom senso. Tenho dito que no aconselhamento pastoral, percentual dramático, 70% dos casos que eu tenho tratado se resolveriam apenas com bom senso. Tamanha é às vezes a nossa ansiedade de tomarmos decisões e batemos com a cara na parede. Segunda coisa que Abacuque nos ensina: compreenda que o incompreensível faz parte do plano de Deus. Capítulo 1, verso 5, diz assim o texto: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contado. Abacuque, quando começa a dialogar com Deus, Deus diz: olha, você pensa que eu estou desatento a tudo que está se passando? Você acha que eu tirei férias e esqueci da humanidade? Você está pensando que eu estava numa reunião e não podia atender, e isso passou despercebido? Não, estou acompanhando tudo, sei de tudo, e vou fazer algo que você não vai nem acreditar. E aí, quando Abacuque começa a dialogar com Deus, Abacuque percebe que Deus vai usar um povo que é mais perverso do que o seu próprio povo, como uma vara de juízo. E aí ele diz: mas isso é absurdo. Como é que você vai agir através de gente que é pior do que a gente, para nos trazer disciplina, correção e ensino? E aí ele percebe que é necessário compreender que o incompreensível faz parte do plano de Deus. Sabe o que isso se ensina? É que eu e você não precisamos entender tudo. Sabe o que gera ansiedade? É que a gente quer entender tudo. A gente quer compreender tudo. A gente quer ter todos os fatos na mesa. Eu, como pequeno empresário, quando eu vou decidir, eu quero ter todos os fatos na mesa. Porque às vezes a ausência de um fato me leva a tomar uma decisão que pode levar a empresa à desgraça. E a gente pensa que na vida é assim, que a gente sempre vai ter tudo disponível, mas não é. A gente não tem todos os fatos. Nem tudo está no nosso controle, mas nós queremos controlar tudo. Eu não sei você é um homem de Deus, a mulher de Deus, você não sofre desse mal. Mas eu sofro. Eu quero controlar tudo. E de preferência controlar inclusive Deus. Bom seria que Deus pudesse ser controlado por mim. Ele seria muito mais eficiente do que Ele é. Mas o problema é que Deus não se pode controlar. E eu tenho que me render ao fato de que o incompreensível faz parte dos seus planos. Porque é Ele quem realiza, é Ele quem faz, é Ele quem age, é Ele quem decide, é Ele quem manda. Ele é o chefe. Amém? Eu me lembro de uma circunstância na minha vida muito trágica, que me gerou muita dor, mas que provavelmente foi o único meio que Deus encontrou de me ensinar coisas e dimensões que eu não experimentaria de outra forma. E assim sempre, Deus se locupleta das nossas besteiras, das nossas decisões loucas, trágicas, das nossas futilidades, das nossas idiosincrasias. Deus se locupleta até do mal para nos fazer o bem. Sabe por quê? Porque Deus conspira a nosso favor. Não sei se você já leu A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Se não leu, uma boa leitura. Nesse livro ele diz assim, que há uma estratégia quando se está em guerra. É o agir pelo não agir. Ou seja, em determinadas situações da vida, a melhor coisa a fazer é não fazer nada. Jeremias, em Lamentações, nos ensina isso. Ele diz: assente-se só, fique em silêncio,
Se fosse o Romário falando, dizia assim: fica peixe, fica na tua, fica quieto. O bispo começou hoje o culto dizendo: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Nós somos uma matraca, uma metralhadora verborrágica disparando coisas contra Deus. Eu acho que tem hora que Deus pega um headphone e bota no vidro e vai ouvir música gospel, porque Ele não aguenta. Não haja, não faça nada, não tome nenhuma decisão, não se mexa, porque nós precisamos compreender que o incompreensível faz parte do plano de Deus. Aquiete-se, deixe Deus ser Deus. Amém, gente? Deixe Deus ser Deus. Estou pregando para mim, viu? Terceira coisa que Abacuque nos ensina: que os propósitos de Deus comprovam a sua extraordinária soberania. Ainda no capítulo 1, veja o que Abacuque diz: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo pusestes aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Aí o profeta já está se rendendo aos fatos, às evidências, à soberania e ao governo de Deus. Ele diz: olha, já que tem que vir juízo, eu sei que tu sabes todas as coisas, nós não vamos morrer, mas tu vais usar esse povo que tu mesmo constituíste para nos disciplinar. Eu quero lhe dizer que Deus usa meios não convencionais. Deus assim é chegado a umas estranhezas, sabe? Eu não sei se você já percebeu isso. Aquele negócio de Jesus cuspir e fazer lodo é um negócio meio assim, bizarro. Não tem teólogo que explique aquilo, bispo. Mas aquilo tinha um propósito. Não me interessa. Interessa o final do negócio, é que o cego viu. Às vezes a gente não entende como é que ele faz as coisas, mas ele faz. Eu digo para minha mulher: ele está mexendo nas pedras do tabuleiro. Em 30 anos de caminhada a gente aprende a discernir quando é o homem que está agindo e quando é Deus que está agindo. E há algumas situações que eu digo: eu estou vendo você aí, eu estou vendo a sua mão aí. Você está mexendo nas pedras do tabuleiro. No tabuleiro da existência, Deus mexe nas pedras. E eu quero lhe dizer uma coisa essa noite: a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Porque Deus é soberano. Amém, queridos? Ele é Senhor. Ele é the Godfather, poderoso chefão. Ele tem autoridade. Filipenses diz que Jesus ganhou um nome que está acima de todo nome, para que toda língua confesse que Ele é o Senhor, e todo joelho se dobre no céu, na terra e embaixo na terra. Portanto, Deus tem autoridade. Agora, Deus é claustrofóbico. A gente quer botar Deus na caixa de sapato, mas Ele não fica. A gente quer um Deus assim, que a gente amarre Ele, Deus que siga as nossas regras, mas Ele não segue. Eu tenho experiência nisso. Eu sou uma pessoa muito metódica. Eu gosto do negócio do método. E às vezes eu quero que Deus faça do método do jeito que eu quero. E Deus insiste em não fazer. E Deus faz birra. Ele não segue o método. Você vai pela direita, Ele diz: eu vou pela esquerda. Isaías disse isso de uma forma mais bacana. Ele disse assim: os meus caminhos não são os teus, e os meus pensamentos não são os seus. Há uma diferença, conforme disse Calbart, qualitativa entre nós e Ele. Mas há uma coisa boa nessa história: é que essa soberania de Deus nos ensina que todas as coisas, no final, cooperam para o bem daqueles que amam a
a Deus. Traduzindo, Deus de fato conspira a seu favor. Você quer fazer besteira, mas Deus conserta e reverte aquela situação em teu favor. Mesmo no mal, Deus tira algo que é bom para você. Mesmo na dor, Deus reverte a dor e te faz uma pessoa melhor. Mesmo na perda, Deus dá significado àquilo e te enrijece o coração e te faz uma pessoa mais preparada para enfrentar a vida. Mesmo quando você acha que fracassou, Deus está criando em você uma musculatura espiritual e uma consciência desenvolvida, expandida, para te fazer caminhar sobre a terra e experimentar a paz e o bem de cada dia. Nunca haverá uma situação que virá sobre você para te desgraçar, para te matar, para te destruir, porque Deus sempre vai estar no final da linha e Ele vai dizer: não, esse aqui não, esse é meu filho, eu vou reverter isso em bênção para a vida dele. Agora, isso não quer dizer que você não vai sofrer, mano. Não estou pregando teologia da prosperidade aqui, não. Nem barganha com o sagrado. Toma cá e me dá lá. Não é pague e pegue, não. Tem situação que vai ter dor na tua vida. Vai ter angústia, vai ter desespero, vai ter sofrimento. Aliás, Paulo diz: tenho prazer nessas situações. Tenho prazer na angústia. Tenho prazer na perda, no sofrimento, na dor, porque eu sei que nesses matizes da vida, nessas estações pela qual a existência passa, Deus vai construir em mim um ser melhor. Não fuja da dor, não fuja do dia difícil, não fuja do aguaceiro, não fuja das nuvens tenebrosas, não fuja de circunstâncias difíceis. Sabe por quê? Porque Deus está com você. Você não sabe o que vai acontecer, mas Jesus disse: eu vou estar com você todos os dias. Quarto lugar, Abacuque nos ensina, para vencer a ansiedade, é necessário a gente desenvolver a oração como um instrumento de equilíbrio emocional do ser. Capítulo 2, verso 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Olha que metáfora linda. Eu estou numa torre aqui, e a minha visão é privilegiada. Eu vejo muito melhor daqui do que se estivesse lá embaixo, porque daqui eu vejo em vários ângulos, em várias dimensões. Eu enxergo melhor de cima do que de baixo. E o que Abacuque está querendo nos dizer é: você está ansioso, você está desesperado, suba na torre, saia desse plano do rasteiro, do humano, do perecível, do material, do visível, do tangível, do mensurável, do concreto. Saia disso e vá para um platô mais alto. Suba na torre, porque quando você sobe na torre, você vai ver melhor, você vai ouvir melhor, você vai discernir melhor, e Deus vai falar com você. Não conheço ninguém que tenha subido na torre e não tenha encontrado com Deus. Mas nós temos um problema: nós não gostamos de subir em torres. Nós achamos que a existência se decide no muque, no braço, no talento, na capacidade, nas nossas estratégias, nas nossas ideias mirabolantes. Nós achamos que nós é que resolvemos a parada, que Deus não tem nada a ver com isso, que o meu sucesso fui eu que construí, quem sabe de mim sou eu. Mas não, o profeta se rende. Ele diz: eu preciso orar, preciso ouvir Deus, estou angustiado, eu olho para isso tudo, não entendo. Essa situação gera um conflito tremendo dentro de mim, a minha alma está partida, eu me desencontrei de mim mesmo. Só tem um jeito: eu vou subir na torre, vou olhar lá de cima e vou esperar para ver o que Deus me dirá, diz o texto, a minha queixa. É essa oração que nos fortalece no momento da batalha. Ou você pensa que a sua luta é com coisa concreta, visível, mensurável apenas? É não. Paulo, quando escreve aos Efésios, diz que a nossa luta
é contra principados e potestades. Que há camadas espirituais que nós não enxergamos, que manipulam fatos, rodam as peças também. Diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, nós lutamos contra dominadores. E Jesus disse que o nosso inimigo vinha contra nós com 3 objetivos: matar, roubar e destruir. São essas 3 coisas. Ele olha para você e pensa: eu vou matar, eu vou roubar, eu vou destruir. Eu vou matar a tua alegria, eu vou roubar a tua paz, eu vou destruir o teu sossego. É isso que ele pensa. Mas quando você sobe na torre, e quando você sai do plano daquilo que é material, daquilo que é tangível, daquilo que é visível, e você vai para uma dimensão maior, aí Deus começa a falar. Deus ouve a sua queixa, Deus ouve o seu lamento, Deus ouve a sua dor, Deus contempla a sua inquietação e a sua agonia. Diz o salmista: a um coração quebrantado e a um espírito contrito, eu jamais desprezarei. Viver em ansiedade é viver debaixo de tensões, de medos, de fobias, de síndromes. A gente vai desenvolvendo essas coisas, isso acaba virando doença, às vezes explode no corpo. São as famosas doenças psicossomáticas. E a gente não sabe como lidar com isso. Começa a ficar dependente de psicotrópico, já não dorme mais sem comprimido. Tudo isso é ansiedade. E o Gênesis usa uma figura muito interessante quando ele diz que a serpente se alimenta do pó da terra. É uma metáfora, porque a serpente representa o diabo mesmo. Mas o que é o pó da terra? Ah, sim, o pó da terra é a produção dos humanos. O pó da terra é a ansiedade. O pó da terra é a inveja. O pó da terra é o medo. Sabe o que Jó disse? Tudo que eu temia veio contra mim, caiu na minha cabeça. O medo é uma força poderosa. E nós às vezes descartamos isso. Alimentamos o nosso coração de medos. E esses medos acabam se materializando. São fantasmas que nos rondam, nos assustam, nos apavoram. Ódios que surgem, perdão não liberado, frustrações. Isso tudo é uma energia acumulada que sobe, é o pó da terra e vai alimentar a serpente. E a gente fica preso nesse círculo vicioso. Quando Paulo escreve aos Colossenses, diz: meus irmãos, antes de tudo, eu recomendo que se use a prática de oração em favor de todos os homens. Sabe o que a gente faz? A gente faz, antes de tudo, a gente faz todas as outras coisas. A gente vai na nossa força, na nossa capacidade, nas nossas ideias. A gente faz tudo, a gente vira para um lado, vira para o outro, mexe para cá, mexe para lá, a gente tenta resolver e puxa e vai. Aí depois que nada funciona, aí a gente diz assim, bem espiritual, a gente diz assim: puxa, agora só me resta orar. Eu me lembrei de uma mulher que uma vez estava aconselhando, uma senhora já, e ela me contou a vida dela todinha. Ela começou assim: no princípio era o verbo, né? O verbo estava com Deus. Foi 1 hora ouvindo ela falando, e ali, a gente vindo, para poder entender mesmo, né? Porque você precisa compreender o cenário. E aí no final, que ela contou tudo, ela falou assim para mim: pastor, agora que o senhor ouviu toda a minha história, eu quero que o senhor me diga, o que eu devo fazer? Aí eu falei para ela: eu não sei. Aí ela disse assim para mim: mas o senhor, passei aqui 1 hora contei a minha vida todinha, e o senhor, pastor, não sabe o que eu vou fazer. Eu falei: minha senhora, a senhora deve ter uns 60 anos. A senhora 60 anos vivendo com isso, não resolveu, não achou a solução. A senhora quer que em 1 hora eu resolva isso? Portanto, se você viesse aconselhar comigo, meu irmão, tenha paciência. Porque eu não sou vidente, nem eu sou mágico. Eu posso até lhe ajudar, mas às vezes o negócio demora. Assim,
Antes de tudo, Paulo fala, você não fez nada, não comece a fazer, não saia nem do canto, não tome nenhuma decisão, não haja. Ore antes, suba na torre, vá ouvir a Deus, porque Deus vai te ouvir também e vai te responder. E aí dessa forma, como diz o salmista, na tua luz eu vejo a luz. Você vai ver o caminho de forma melhor e vai caminhar por ele e vai se deparar com o propósito e a vontade de Deus. Amém, queridos? Em quinto lugar, você quer vencer a ansiedade? Faça aquilo que precisa ser realizado no tempo e na hora certos. Abacuque estava naquela inquietação, naquela luta, não sabia o que fazer, dizendo que Deus era irresponsável, que Deus estava alheio a tudo aquilo, que Deus estava demente. Aí ele diz, não, eu vou orar agora. Eu vou orar para ver o que ele vai falar. Inclusive esse é outro recurso, né, bispo? Quando nós estamos numa situação difícil, uma pessoa nos pergunta um negócio que a gente não sabe, a gente diz assim, vamos orar por isso. Aí fica assim um negócio bem espiritual, né? Você não pode reclamar porque o sujeito está dizendo que vai orar e fica sem resposta. É porque a gente não sabe mesmo, tem coisa que o pastor não sabe. Eu aprendi a dizer não sei, graças a Deus. A pessoa pergunta, Adão tinha umbigo ou não tinha? Não sei. Realmente é uma questão teológica profunda, eu não sei como resolver. Mas o fato é que você precisa fazer, sim, no tempo certo e na hora certa. Você não vai ficar contemplando e orando a vida toda, senão você vai virar místico. Há um momento de agir. E quando foi no momento de Abacuque agir, meu irmão, Abacuque botou para quebrar. Quando Deus revelou a Abacuque o que ele tinha que dizer para o povo, ele disse, agora deixa comigo, sai daqui, que agora é comigo. E aí ele dispara 5 golpes mortais no povo de Israel. Ele profetiza contra a falta de honradez, contra a ganância, contra o derramamento de sangue, contra a libertinagem e contra a idolatria. Mas é palavra dura. Como diz o outro, é madeira de dar em doido. Ele bota para valer mesmo, porque agora ele diz, agora entendi, agora Deus me deu autoridade, agora eu vou falar. Não é mais o momento de calar, agora é o momento de falar. Por isso que Eclesiastes 3 diz, né? Tempo de falar e tempo de calar. Tem tempo para tudo. E nós precisamos discernir isso. Qual é o plano que Deus tem? Qual é o projeto que Deus tem? Qual é o mapa de Deus? Porque quando a gente tomar a decisão, muitas vezes ela será irreversível. Porque a vida é feita de escolhas. E as escolhas que você fizer determinarão a sua existência. Determinarão quem você será daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos. Por isso você precisa saber o que fazer e como fazer. Porque aquilo que o homem ceifar, aliás, aquilo que o homem plantar, diz as Escrituras, isso também ceifará. E aqui nós temos uma dificuldade. É que o nosso cristianismo é muito plástico. Plástico no sentido assim de performático. E aí Jesus diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus não tem conversa mole com ele. Não adianta a gente vir com salamaleque com Jesus. Jesus quer saber o seguinte, você tem os meus mandamentos e os guarda? Sim, Senhor, então tu me ama. Não, Senhor, então tu é fuleiro. É porque o meu Jesus é meio nordestino, sabe? Aí fica assim, fuleiro. Mas a verdade é que nós não nos submetemos a Deus como nós devemos. Nós não ouvimos a Deus como nós devemos. Nós não nos submetemos às Escrituras como nós devemos. E aí saímos tomando as nossas decisões loucamente. E queremos que Deus vá atrás, fazendo com que aquilo funcione. E via de regra, não funciona. Por isso Abacuque nos ensina que o que precisa ser feito no tempo certo e na hora certa. Porque quando você ouve a Deus, você pode agir. Porque Deus garantirá pela sua palavra. Amém, gente? As Escrituras dizem que a palavra do Senhor não voltará vazia, mas servirá para cumprir o propósito para o qual ela foi designada. Se Deus disser pula, pode pular.
Se Deus disser fique, fique, não saia do canto. Porque agir sobre a palavra de Deus é totalmente diferente. E quando nós temos uma palavra de Deus no nosso coração, a ansiedade se dissipa completamente. Ela se dilui, ela evapora. Porque nós sabemos quem falou conosco. E aí Paulo diz, aquele que começou a boa obra na vossa vida, há de completá-la até o dia de Cristo. E em último lugar, Abacuque nos ensina, para vencer a ansiedade, que o absurdo é a matéria-prima para a construção de um coração quebrantado. Capítulo 3, verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Aleluia. Sabe o que Abacuque está dizendo? Ainda que a lógica seja subvertida, ainda que o absurdo se torne a realidade, ainda que o mundo vire de cabeça para baixo, ainda que os fatos se tornem os mais contestáveis possíveis, ainda que toda a lógica se traduza em irracionalidade, ainda assim eu continuarei confiando no Senhor. Porque o absurdo é a matéria-prima para a construção de um coração quebrantado. Ele diz, olha, se a figueira não florescer, se não tiver fruto na vide, se os campos não produzirem mantimento, se no curral não tiver gado, se a existência ficar uma coisa insuportável, se a lógica virar de cabeça para baixo, se as portas se fecharem, se o céu se cerrar, se eu me sentir desamparado, ainda que haja o mais absurdo dos absurdos, eu continuarei a confiar no Senhor e a me alegrar no Deus da minha salvação. Sabe o que é que a revolta gera? A revolta gera um entorpecimento da consciência. Quando a gente se revolta e a gente não se rende a Deus, isso ainda provoca mais ansiedade ainda. E a ansiedade, ela produz uma filha dela, chamada amargura. E a amargura é feito um câncer. Quando a Bíblia fala de amargura, fala de uma raiz que entra pela alma e vai comendo a gente por dentro. Quantas pessoas comidas pela amargura, que é a filha da ansiedade. Gente que se tornou árida, que se tornou ácida. É uma pintura expressionista de Portinari, é uma sequidão de estio, é um deserto. Por conta dessa ansiedade que não se controla. Porque quer que os fatos tenham uma lógica correta. Porque não consegue entender que Deus às vezes faz o absurdo. Às vezes Deus faz coisas que a gente não entende, mas lá na frente aquilo ganha um significado maior. O imponderável faz parte da existência. Por isso que Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Sabe quando é que Paulo diz isso? Quando ele está preso. Ele não estava lá no palácio de César tomando um vinho gostoso, não. Ele estava preso numa prisão fétida, escanteado, esquecido, desamparado. Seus amigos o haviam abandonado. E aí ele diz, alegrai-vos no Senhor. E ainda diz mais, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Sabe por quê? Porque diz a palavra que a alegria do Senhor é a nossa força. Você quer ser forte? Não tome anabolizante. Se alegre em Deus. Você será um gigante espiritual. Academia é bom, faz bem à saúde. Mas a alegria do Senhor faz bem à alma e ao coração. Desenvolvem uma musculatura de um homem ou mulher de Deus, que é capaz de enfrentar qualquer circunstância na vida. E não há ansiedade capaz de lhe mover do seu eixo, porque você sabe em quem você tem crido. Paulo diz, eu sei em quem eu tenho
crido, não é em que, mas é em quem. Esse Deus está com você e está comigo. É Ele quem nos alegra o coração e nos livra das nossas ansiedades. Amém, gente? É Ele quem transforma o absurdo e o mais imponderável da existência no concreto, no mensurável, no plausível, no executável, porque Ele é o Senhor. Você sabe o que significa o nome Abacuque? E eu vou concluir. O nome Abacuque significa abraçado por Deus. Você imagina algo mais significativo? Não. Um homem ansioso, desesperado, aflito, inquieto, inseguro. Um homem com seu interior repleto de contradições. Porque Abacuque sou eu e você. Tiago diz que Elias era homem como nós, sujeito às mesmas coisas. Elias, aquele profeta que faz descer fogo do céu, era igual a mim e a você. E Abacuque também. Abacuque tinha um coração igual ao nosso, dividido, compartimentado. Abacuque também estava ansioso. Abacuque também se sentia inseguro. Abacuque experimentou essa ausência de Deus, essa indisponibilidade do sagrado, igual a mim e a você. Mas é esse homem que carrega em si o significado de ser alguém que foi abraçado por Deus. E eu quero te dizer uma coisa essa noite. Você que entrou aqui nesse tempo não entrou por acaso. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que Ele quer te abraçar nas tuas angústias, nas tuas inquietações, nas tuas ansiedades, nos teus medos, nos teus conflitos, nos teus dramas. Deus quer te dar aquele abraço que Ele deu no filho pródigo quando voltou para casa. E eu vou lhe dizer uma coisa, esse abraço faz toda a diferença na vida. Quem foi abraçado por esse Deus, acolhido e teve o coração pacificado e teve a alma recondicionada e teve a consciência reescrita, nunca mais será o mesmo, nunca mais andará da mesma forma, nunca mais viverá pelos mesmos princípios, porque o eterno veio fazer morada dentro dele. Quero te dizer uma coisa, você precisa desse abraço essa noite. Há aquele cântico que diz: te louvarei, Senhor, não importam as circunstâncias. Qual é a tua circunstância? Qual é o teu drama? Qual é a tua dor? Eu sei que dói muito, e o sábio diz que qualquer um pode suportar uma dor, menos quem a sente. Eu sei que está doendo aí, porque dói aqui também. Mas eu sei que não importam as circunstâncias. Mesmo que toda a lógica seja subvertida, ainda assim eu louvarei ao Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. O melhor remédio contra a ansiedade é fazê-la experimentar as realidades de um único dia, porque basta para cada dia o seu próprio mal. Quero lhe dar um conselho: descarte o ontem, ele já se foi, você não pode trazê-lo de volta. Tranquilize-se quanto ao amanhã, ele ainda não chegou. E Deus conspira a teu favor. Por isso, usando a expressão latina carpe diem, aproveite o dia, aproveite o hoje, aproveite o agora. E você, torcedor do Santa Cruz, aproveite, que para o ano vai mudar tudo. Eu e o bispo estamos enlutados, nós rubro-negros. Mas eu conversei com meu irmão Luciano Pereira hoje, antes do culto, rubro-negro também. Aí eu falei para ele: e o nosso leão? Aí ele disse assim: esse leão está sepultado. O único leão que fala e ruge na minha vida hoje é o leão da tribo de Judá. Aleluia! Esse é o leão, esse não perde nunca, nem para Santa Cruz, nem para ninguém. Aleluia! É o leão da tribo de Judá, a quem nós servimos, que cuida de mim e de você. Esse nunca perderá. Esse nunca experimentará a derrota. Aproveite o dia, aproveite o hoje, porque o hoje é a única coisa que você tem. Todos os dramas humanos estão entre o ontem e o amanhã, mas Deus te deu hoje para você viver. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém.
Vamos cantar esse cântico? Esse ministério de louvor é uma bênção. Eles pegam as mensagens subliminares. Vamos ficar em pé, gente. Vamos celebrar o nosso Deus. Não importam as circunstâncias, mas vamos louvar ao Senhor. Somente a Ti, Jesus. Canta isso para Ele. Somente a Ti, Jesus. Nós te louvaremos, Senhor. Te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Não importa as circunstâncias, nós te louvaremos, Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus. Vamos levantar a voz e declarar: Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus. Glória a Deus.